Fala, turma pesada, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pode Operar. E hoje eu tenho aqui uma visita ilustre do meu amigo Eduardo, da CertMine. Ele vai falar um pouco aí para vocês sobre garimpo, legalização, Brasil, lei. E com certeza você que está vendo esse vídeo vai aprender muito. Então não pula, fica aqui que nós vamos passar um conteúdo realmente de qualidade. Eduardo, obrigado por você estar aqui com nós, meu irmão. Eu agradeço pelo convite, meu amigo. É uma honra receber você aqui com a gente. Deixa eu só... Pera aí rapidinho. Só conversa aí. Senão... Oi, testando? Beleza. Boa. Tá, beleza. É uma honra receber você aqui, meu irmão. E para falar de um assunto que a gente gosta muito. Bastante. Falar de mineração, turma. Esse cara aqui é minha referência em mineração. Qual que é o arroba? Arroba Eduardo Gama. Segue lá e se eu estiver falando mentira aqui, você pode colocar aqui nos comentários. Viu? É um bom problema, hein? Não, os haters dão engajamento. Dá engajamento. É os melhores, continuem. Né? Só pega o tempo de vocês para criticar. Isso é ótimo. Eduardão, bora falar do assunto polêmico, já começar rasgando. Bora. Cara, garimpo no Brasil. Esse é polêmico mesmo, né? E tá em alta. Tá em alta. Ultimamente a gente tem visto muita notícia sobre garimpo e geralmente não são boas notícias, né? A gente sempre vê muita aí apreensão, destruição de equipamentos, apreensão de ouro. Então, assim, hoje o garimpo tem um estigma pesado no Brasil e que tende a piorar, infelizmente. Sim, sim. E sem falar que nem todo ditado como garimpo é garimpo, pô. Tem muita mineração. Na verdade, é o seguinte, tem uma concepção... Isso aí dá muita briga, a história do garimpo. Porque a mídia fala assim, garimpo ilegal. Mas por que garimpo ilegal? Porque, na verdade, isso aqui é uma atividade de extração, né? Sim. Não necessariamente é um garimpo. Então, vincularam muito a palavra garimpo à ilegalidade, o que está totalmente errado. O garimpo está previsto pela Constituição, tem uma lei que ampara o garimpo. Quem está trabalhando dentro do garimpo tem a PLG, que é a Permissão de Lavra Garimpeira, ou seja, não é porque o cara é garimpeiro que ele está ilegal, muito pelo contrário. Existem alguns, sim, assim como tem mineradoras ilegais, não é só o garimpo. Tem Uber ilegal, tem caminhão ilegal, tem ônibus ilegal, tudo tem ilegalidade. Tem um madeireiro ilegal, sim. E você tem o garimpo ilegal, você tem a mineradora ilegal, normal. Agora, você fazer uma associação, pegar um nicho todo e colocar ele dentro do mesmo balaio, esse é o erro da mídia, que eu acho que prejudica muito, principalmente o Brasil. A gente está falando de pais de família, mães de família, regiões que às vezes dependem daquela atividade ali para sobreviver. Então, deveria ter um pouquinho mais de responsabilidade. Sim, sem falar que é uma mega atividade para o nosso país, né? O pessoal vem de fora aqui investir em minério. E nós somos o rei do minério, sentado no minério, e não faz nada. Eu tava vendo um exemplo de um cara esses dias, Eduardo, falando sobre o futuro dos países. E ele fazendo uma visão bem longa. Ele falou que o Brasil é um dos países de ser o mais forte do mundo. Por quê? Lembra quando? O que era as Arábias lá quando não tinha o petróleo? Areia, né? Deserto. A areia. O que é depois do petróleo? Potência mundial. O Brasil... Um commodity. Estamos sentados em vários. Aqui deve ter metal. E aí, então assim, a gente tem uma baita reserva, mas precisa de maturidade, é um assunto complicado. Tem outros assuntos como desmatamento. E detalhe, a gente é a favor da mineração, mas nós não somos a favor de algo legal. Exatamente. Pelo contrário, estamos aqui porque muitas das vezes você tá trabalhando aí no garimpo, na mineração, e não sabe que tá ilegal, ou você acha que está legal, não está. Pode ter algum impeditivo, alguma irregularidade, né? Ali. O pessoal acha que é só PLG. Que tipo de licença é complicado. A nossa legislação é complicada, né? Então, assim, como não é muito claro, às vezes o cara tá operando ali, ele acha que ele tá legal, né? Mas às vezes tem alguma irregularidade que quando bater a fiscalização, o cara tem a máquina dele queimada, né? Como que fiscaliza isso? Como que o cara sabe, Eduardo, que ele tá trabalhando legal ou não? Olha, hoje você pode procurar uma consultoria especializada, né? Existem sempre consultores de mineração na região. A gente oferece um serviço num patamar um pouco mais alto, que é o quê? A gente faz toda a certificação dele, avalia o que está legal, o que não está, se tem algum problema, se não tem, e a gente gera um relatório de conformidade. Com esse relatório, ele pode apresentar para as autoridades, ele pode apresentar para os clientes, mostrar aquilo ali é um raio-x da operação dele. Então, às vezes você contrata uma consultoria, vai ficar tudo legal, mas você não tem como mostrar isso. Então, o grande diferencial do que a gente tem feito é isso. A gente tem um certificado que hoje é muito bem reconhecido e você consegue se diferenciar dos outros ali na região. Porque tem um problema sério dentro da mineração, e principalmente dentro do garimpo, que existem zonas, regiões onde tem muita ilegalidade. Então, o cara que está trabalhando direito, às vezes é jogado no mesmo balaio ali do que está ilegal.
E aquela história do palco dá em Chico. Na hora que chega, meu amigo, Chega aí chega pra todo mundo. Pra todo mundo. E às vezes o cara entra numa de ser punido sendo que ele tá legal. Mas é muito difícil, para pensar. O cara chega ali pra fiscalizar, ele tem minutos. O helicóptero tá ligado. O cara não vai ficar batendo, olhando todos os seus documentos. Às vezes, se ele vê que do lado tava ilegal, máquina ilegal, ele vai queimar o seu por consequência. Então é importante você ter tudo muito preparado, tudo muito pronto ali para chegou, sacou. É um negócio muito novo, né? Muito. Pra todo mundo. Na verdade, eu acho que, como você colocou bem, eu acho que se brincar, nem os próprios IBAMA lá, federal, na tem verdade, muita dificuldade ainda. Tem dificuldade. Porque a lei, ela tem várias brechas, tem várias coisas. O cara hoje tem uma PLG, que é uma lavra garimpeira, Emissão de lavra garimpeira. Ele acha que ele tá ilegal, mas não é só isso. Tem outras coisas. É complicado, é complicado. E principalmente o garimpeiro, ele sempre opera ali naquela dúvida. Pô, será que eu tô realmente legal? Porque a própria lei, ela é muito dúbia. Inclusive, quando você vai renovar, fica a critério do órgão se vai te renovar ou não. Ou seja, você não tem nem a certeza pela lei que você vai renovar a sua licença. Caraca. Então, assim, é muito instável. E é um bicho desunido, rapaz. Isso aqui eu acho interessante falar. O garimpeiro é um bicho desunido. Caraca. Deveria ser mais unido, deveria brigar mais pelos seus direitos. Porque, cara, hoje o que dá ibope é o quê? Confusão. Problema. Então, meu amigo, briga de anão. Se a mídia já viu que dá ibope, ela vai meter o pau. Por isso que eu te falei que tende a piorar. A tendência é só deteriorar a imagem. O pessoal já está vivendo uma crise reputacional, né? Hoje o garimpo no Brasil ele sofre vindo um pouco da mineração, porque a mineração veio com toda aquela crise, né? Aquelas polêmicas, e isso veio caminhando e culminou no garimpo. Só que a corda sempre estoura na ponta mais fraca. As grandes mineradoras estão dando um jeito. Trabalhando. Agora os garimpeiros estão realmente sendo punidos e sofrendo, né? Você vê. Retaliação. O ouro subindo aí. Pô, o ouro bateu R$500 a grama. Quando eu comecei a vender máquina, o ouro era R$90 a grama. Tá 500. Não, acho que era menos. Se brincar, 8 anos atrás, acho que era menos. uns R$70. Você pegou menos. Aí eu vi o ouro bater 100, a galera ficou louca. Eu vi o ouro bater 200, e vai bater 600, louca. Cara. Rapaz, já tá 500. Vai bater 600. Você pode escrever isso aí. Ô, turma, olha só pra você ver o quanto que o nosso Brasil é rico. E nós, brasileiros, não dá valor. Sabe por quê? Porque a maioria das minerações grandes é de fora. A maioria do capital hoje é canadense, australiano. Os caras tá... Desculpa aqui, é polêmico, mas os caras tá falando que tá preocupado com o animal. Turma, você acredita? Não tá, pô. Eu queria que tivesse. Um número. A União Europeia bate muito no Brasil, né? Mas saiu um número agora, cara, que quase que 90%, se não mais, a gente não tem certeza sobre esses números, de todo o ouro que vai pra Europa é ilegal. Ou seja, eles são financiadores da mineração ilegal, do garimpo ilegal, às vezes do desmatamento. Então, assim, tem muita demagogia e hipocrisia, né? E acaba com o interesse externo, não é que o Brasil prospere. O interesse é que o Brasil fique sempre sendo aí, ó, república vendendo banana. Sim. Cara, o negócio é que a gente é rico demais, por isso que ainda não quebrou. Senão, se fosse outro país, do jeito que as coisas andam, já tinha entrado no colapso. Já. Você vê como o Brasil aceita desaforo, com todo esse desmando, né? Com todos esses problemas, ainda somos uma nação muito rica. Não, e a gente aqui falou só do ouro, né? Isso. Tem, cara, casterita, vai lá, casterita, nióbio, grafeno, tântalo. E aí vai, meu amigo. É tanto minério que a gente não sabe o que faz. Mas os caras lá de fora vêm cá e sabem muito bem o que faz. Investem pesado. Então, a gente tem que realmente acordar para isso daí, saber. Eu falo uma coisa, Eduardo, que muita gente me critica, mas eu conheço a operação garimpeira, ou melhor, mineração. Você já rodou muito, você já viu todo tipo de garimpo. Cara, vou falar um negócio pra vocês, pode ser polêmico, tá aqui, ó, coloca na cara pra bater. Na minha opinião, tá? Pela rentabilidade, a operação de mineração é que menos degride o meio ambiente. Roberto, você é doido? Cara, eu tenho experiência, eu já vi. Se você tem uma fazenda e você vai plantar soja nela, nunca tudo mais nasce uma árvore. Cara. Não, e tudo robotizado, não gera emprego. Justamente, você pega uma mineração onde teve ali um suposto garimpo, daqui 5 anos você volta lá, mata a floresta. A floresta. E porque, na verdade, você tá fuçando, você tá tirando um solo lá de baixo rico e jogando ele pra cima. E outra coisa, quando a gente pega aqui uma fazenda do tamanho dessa mesa pra plantar, você vai plantar a fazenda inteira. Não tem metal na fazenda toda. É uma veia ali, né, Eduardo? É um pedacinho. A mineração, ela gera muita riqueza por pouco espaço. Às vezes você tem uma caixa, um buraco, o cara desceu e tá empregando ali 15, 20 pessoas. Isso aí, às vezes, 15, 20 pessoas tocam uma fazenda grande. Caraca. Que ela é toda robotizada, toda mecanizada. Então, assim,
por metro quadrado, a mineração gera mais riqueza, sim, mais retorno. Sim. Com certeza. Pô, ouro a R$500, pô. Imagina, Como é que emprego faz? que isso gera. Gente, sabe o que é 10 quilos de ouro? É R$5.000. 10 quilos de ouro você pega aqui, ó, moedinha, ó. Tamanho desse salgadinho aqui, ó. Um quilo de ouro hoje é R$500 mil, na real. 1 quilo de ouro, R$500.000. Que loucura, onde a gente É muita chegou, coisa, hein? cara. É muita coisa. E, Eduardo, qual que é o caminho pro garimpeiro, tipo, ele sabe que ele precisa, talvez, de uma consultoria, mas ele tem, talvez, um medo de levar uma consultoria lá e, entre aspas, esse é tabu, e achar que o cara vai te dedar, vai fazer alguma coisa. Isso é muito comum acontecer, o pessoal tem muito medo, mas a realidade é que da mesma forma você vai no psicólogo e às vezes você confessa um crime, o psicólogo não pode te denunciar. Denunciar, não é nem julgar. Julgar, às vezes, até ele julga ali no interior dele. Mas ele não pode te denunciar. Nós também não podemos. Né? Existe tem uma confidencialidade. Né? A auditoria é pro minerador. Eu entrego para ele os dados e aí ele escolhe para quem que ele divulga, para quem que ele abre. Né? Então, assim, realmente isso aí tem... O minerador pode ter toda a tranquilidade, o garimpeiro pode ter toda a tranquilidade, que os dados são dele, né? Sim. Aí se ele vai passar para alguém que vai denunciar ele, aí é uma questão dele. Ele que decide. E lembrando que o trabalho que o Eduardo faz não é um trabalho de querer prejudicar. Pelo contrário. Não, a gente está aqui para ajudar. A gente está para ajudar. Para ajudar. O nosso intuito é ter um garimpo mais formalizado, mais transparente, a mineração também saudável, vai na mesma linha. Com certeza. Trabalhando certinho, gerando menos impacto. Eu tenho muito garimpeiro, amigo meu, infelizmente tem pessoas que trabalham ilegal, mas que falam assim, Roberto, eu queria trabalhar ilegal, mas eu não consigo, porque eu tenho uma PLG, mas lá não tem metal. Isso é o que mais acontece, né, Eduardo? Isso aí, esse é o esquentamento, né? O esquentamento de ouro. Você tem um cara que tem uma PLG que não tem nada, ele licenciou, recebe de todo mundo. E aí ele recebe de todo mundo e tira nota. Um dos gatos que a gente pega é quando a gente chega na operação e a gente vê, rapaz, esse cara tem máquina para 10 quilos de ouro. O motor, né, a capacidade só instalada. Só de bater o olho, você sabe. A gente tem já, né, métricas para avaliar isso. E o cara tá vendendo 60 quilos de ouro como? Tá errado. Tá vindo ouro de outros lugares ali, né? Ele tá esquentando ouro. Tá esquentando. E isso, para quem acha que ninguém descobre, é muito fácil pegar. É muita grana, pô. E é muito fácil pegar. Então, assim, o pessoal tá no 12. O pessoal a PF, o IBAMA. PF, então, assim, o pessoal tem que ficar esperto. Não adianta ficar fazendo rolo, que hoje tá... Houve um tempo que eu sinto que o pessoal não dava tanta importância. Corria solto, corria frouxo. Hoje já puxou, e eu acho certo. Eu acho que essa é uma porrada que o setor tinha que tomar para agora começar a se formalizar. Porque o que acontece? Onde não tem regra, você abre precedente para punição. Então vamos trazer regra. O garimpeiro não pode ter medo de regra. Isso eu falo, o garimpeiro não pode ter medo de regra. Porque ele fica pedindo menos regra. Não é isso que você quer. Você quer que as regras sejam claras para que você sempre tenha certeza que você está dentro delas. Hoje não tem regra, então você nunca sabe. Sim. Então, e uma consultoria dessa, ela é cara, Eduardo? De forma alguma. Cara, mais caro do que uma consultoria dessa é perder uma máquina queimada. É isso que eu sempre falo. Os prejuízos que você pode ter são imensos, imensos. E eu falo aqui, nossa consultoria lá, a nossa auditoria, ela vai ali dos seus 17 até 30, 40, dependendo do grau de complexidade. Isso aí, às vezes, é o que você paga no licenciamento, você vai pagar na consultoriazinha ali. Por quê? O nosso intuito hoje é subir a régua. Deixar o negócio nivelado, né? Sim, e aí a gente, depois lá na frente, a gente pensa em ter lucro. Hoje a gente trabalha muito próximo do custo. Que é o quê? Para difundir o negócio. É porque o trem tem que rodar. Tem que rodar. O país tem que acreditar, tem que rodar. O trem rodou, é natural as coisas. Você vê, ninguém fica falando de preço, né? Eu soltei aqui o preço. Por quê? Porque o nosso negócio é transparente. Boa. Isso é muito importante, turma. São projetos novos que estão vindo aí para ajudar vocês a chegar em outro patamar. Tem certeza que às vezes um custo de uma máquina perdida, queimada, às vezes, né, muitos garimpeiros estão me ouvindo, não é bandido, mas é tratado como bandido. É verdade. E você não quer isso. Tem cara pai de família lá, Eduardo. Cara, a maioria pai de família, cara trabalhador. Os cara bandidos que mesmo, fica Roberto, sem comer, sem jantar, o cara trabalha. O bandido mesmo é o cara que tem 20, 30 máquinas. Esse cara aí, porque o garimpeiro ali que sofre, que mete a mão na massa, às vezes não tem dinheiro para comprar uma máquina dessa. Então, quando você vê, queimaram 10, 15 máquinas, às vezes veio de outra forma, né? Essa máquina veio financiada por narcotráfico, lavagem de dinheiro. Então, assim, a maioria dos garimpeiros são trabalhadores, pais de família. Caraca, isso aí é muito importante. Porque quando a gente fala esse nome garimpo, na cabeça da gente, devido à mídia, é tipo assim, bandido.
Ah, não, legal. E eu acho isso E um não crime. é, cara, É um crime, porque tem muita gente É um trabalhadora que crime. tá sofrendo por isso. E tem muita gente que precisa disso. O cara, o avô dele era garimpeiro, E o pai dele era o garimpeiro. cara não sabe fazer ele outra era garimpeiro, coisa. O cara não sabe. Tá na raiz É uma profissão que tá aí pra ajudar o nosso E às vezes país. não tem outra coisa pra fazer. Regiões do Região. interior, lá do Amazonas, pô, a Amazônia é legal, não só a Amazonas, o estado. Às vezes ribeirinho ali, é o que o cara tem, pô. É pescar, é dar uma bateada, tirar um ouro. É o que o cara tem pra sobreviver. Né? Vai correr atrás de fazer O ouro as tá ali, coisas. ele vai passar fome olhando o ouro? Porque... Lógico que não, né, turma? Então- Você passaria fome olhando o ouro lá? E na Amazonas que você falou, eu já ouvi falar boatos de você achar a pepita andando no chão. Ainda acha. Ainda acha no chão da O floresta. pessoal acha ainda. Cara, é rico demais. É um cara. país muito rico. É rico demais, É. cara. Como é que a gente não... E se a As gente não autoridades criar regras mais fáceis para que o brasileiro explore isso aí, alguém vai vir de fora e vai explorar. Existe um tabu que fala... Já ouvi o pessoal falar, posso estar falando até bobagem aqui, que o governo não quer legalizar. Ou quer? Não é que o governo não quer legalizar, é que não é fácil. Essa não é uma tarefa fácil. Isso aí a gente já veio de governos de esquerda, governo de direita, e acaba que segue o mesmo problema. Porque quando você fala de, eu preciso legalizar o garimpeiro, mas aí você olha a ANM, que é a nossa Agência Nacional de Mineração, não tem recurso para fiscalizar. Então, se você flexibiliza as regras e não tem como fiscalizar, aumenta a ilegalidade, a informalidade. Se você sobe muito as regras e também não tem como fiscalizar, vai ter punição. Porque daí, às vezes, o IBAMA chega, bate, queima. Polícia Federal chega, bate, queima. Então, assim, é uma equação complicada de estabilizar. Então, assim, o governo precisa de muita boa vontade, com certeza, para resolver. Mas, se o garimpeiro não se organizar e for lá em Brasília mostrar o que ele quer, vai ser um monte de deputado que nunca pisaram num garimpo que vão criar essas regras. Acha que entende de mineração, não Não tem nada, o cara nunca pisou regras. num garimpo, às vezes nunca saiu do escritório. Turma, tem que buscar. Vai atrás dos lutar seus pelo que você direitos. gosta. O agro faz isso. O agro faz A isso. bancada do agro é Muito fortíssima. bem. Muito bem. Cadê a bancada do garimpeiro? Acontece do qualquer minerador? coisa no agro ali, Pô, meu irmão. meu amigo, é A rapidinho. repressão É é rapidinho. imediata, é instantânea. Agora mesmo teve um deputado que meteu uma PL falando para proibir o mercúrio. Tá, proíbe o mercúrio e vai fazer o quê, amigo? Vai botar o quê no lugar? Por que não cria conscientização, escolas, Porque traz Dá tecnologia? pra trabalhar com mercúrio sem poluir o meio ambiente, não dá? Cara, dá. Hoje tem a retorta, que é um mecanismo Recupera. que você queima o mercúrio lá dentro, o mercúrio Eu volta. já vi acontecer. Você tem menos de 1% de perda. E aí aqueles caras que estão queimando o mercúrio a milhão lá, porque tem que ser rápido, você sabe como é que é? Às Sim. vezes uma diária de uma máquina dessa aqui, cara, é R$1.000 a Caríssimo. hora, R$1.000 a hora que eles Caríssimo. pagam lá dentro. Ou seja, tempo é dinheiro, o cara não vai ficar usando retorta. O cara queima o mercúrio vai embora. Então esse não é a média, essa não é a maioria dos garimpeiros. A maioria dos garimpeiros usa retorta, porque o cara não quer perder o mercúrio. Sim. Cara, olha, deixa eu falar um negócio pra você. Ele falou do mercúrio aqui, mas quem não conhece não sabe o valor que eu... É caro. Quanto é que caro. é uma... Vai lá, fala lá, 100 gramas, Hoje 100 tá difícil ml. até falar, porque não tem mais mercúrio legal no Não tem, Brasil. meu irmão, é 100 mil, É caro, 50 é caro. mil. Você acha que é o cara vai pegar isso aí e soltar de qualquer jeito? Não vai. É caro. E O cara aí ele vai acaba fazer o tendo que máximo comprar pra na mão aproveitar. de revendedor De frio. revendedor. Pô, é difícil demais, cara. Você ser garimpeiro no Brasil, você tem que ser muito guerreiro. Eu falo, os caras é bruto. Hoje cara é não bruto. tem revendedor de mercúrio legal no Brasil. Você tem que recorrer à ilegalidade. E quem é o legal? Como é que faz? Compra do ilegal. Teve a Operação Mentira, Hermes, Eduardo, que arrebentou sério? aí a linha de distribuição de mercúrio, e chegaram à conclusão que quase que todos, né? Se não todos, os distribuidores eram legais. Caraca. Ou seja, mineradora grande estava comprando mercúrio de revendedor ilegal. O cara tá legalizado e não consegue Mas aí você legalizar. concorda comigo que isso é papel dos órgãos fiscalizadores, não de quem está comprando. Você vai no posto de gasolina e você perguntou, essa gasolina aí é legal? Eu acho que não. Não é nosso pô. papel, Não é nosso papel. como consumidor. Concordo. Não, e eu penso o seguinte, um exemplo. Eu tenho arma. Eu posso Também. comprar munição. Você também tem, né? Você é CAC também, né? Sim. Você pode comprar munição. Cara, adianta você ficar um CAC e não poder comprar munição? O que acontece? Agora mesmo as É o que 9mm acontece. acabou, É, né? acabou. É o que acontece também no garimpo, né? Mesma coisa. Você Mesmo tem a licença, você pode minerar. PLG, O mercúrio está previsto na legislação, é permitido desde que você tome todas as medidas, e o medidas- cara não consegue comprar. Olha só. E eles falam que o mercúrio ele polui muito o meio ambiente. O que você fala sobre isso? Cara, ele polui. Não adianta falar que não. A gente Esquece, tem no é mundo todo esse indiscutível. problema, tá? Mas não é como o pessoal pensa. Por exemplo, às vezes eu posto uns vídeos ali do garimpeiro manejando o mercúrio. Meu Deus, vai morrer de câncer. Não, cara, o mercúrio não entra na sua pele pelo toque. Pesado daquele Pelo trem, né? toque. Não, tem, né? Agora, quando ele vira vapor e você inala, Diferente, aí, é meu amigo, diferente. aí você tá ferrado.
Só que, igual eu te falei, a maioria dos garimpeiros sabe o que tá fazendo porque o cara usa a retorta. Um, porque ele não quer perder o mercúrio, que é caro. 2, ele não quer inalar aquela porcaria. E 3, dá problema para ele. Se bater uma fiscalização, ele tá ferrado. Então, assim, quem faz arte é realmente o cara que tá lá, ilegal, com máquina ilegal, dentro de área indígena, entendeu? É outro problema, né? Só que isso aí não dá pra você misturar, cara. Aí é não dá pra misturar. É outro assunto. Você vai ali em Itaituba, Baixada Cuiabana, você vai ver centenas de garimpeiros usando retorta, fazendo procedimento bonitinho. Às vezes não é bonito de ver, cara. Porque você vai ver o cara, porque assim é muito cultural. Às vezes o cara não usa luva, não usa máscara. Mas é igual eu falei, o mercúrio, se você não respirar o vapor, ele não vai te causar esse dano. Turma, vou te falar, como a gente colocou aqui, a maioria dos garimpeiros vem de família. Muito o cara humilde, viu o avô dele tirar o mercúrio lá, e o cara viu o pai do açougue, viu o pai dele. Então, assim, o cara, se brincar, ele dá aula de como fazer isso. Bom, eu sou engenheiro de Minas, hoje, cara, né? eu fiz faculdade. Mas você acha que eu chego num garimpo e eu fico arrotando alto? Cara, eu tô lá pra aprender, velho. O que eu já aprendi com esses caras, você não tem noção. Hoje, quando eu faço pesquisa mineral, eu uso muita coisa que eu aprendi com os garimpeiros e que eu aprendi na faculdade. Caraca. Então, assim, burro é o cara que forma e chega nessas regiões, agricultor, seja qualquer cara. O cara que tá com a mão na massa todo dia, ele tem o valor. Ele tem o conhecimento dele ali. E o conhecimento que ele foi adquirindo. Às vezes o avô dele ensinou o pai ensinou o filho. Então, assim, você não pode menosprezar isso aí. O cara tá fazendo isso há muito tempo. E o cara que destrói mesmo, que detona a Amazônia, não é esse cara. Esse é um cara que tem 10 máquinas, 15 máquinas pesadas, tem dinheiro pra valer. Esse não é o garimpeiro. Esse não é o garimpeirinho, não. O garimpeiro, geralmente, ele tem 1, 2 máquinas véia ali. Eu conheço o garimpo. Turma, ou então, quando vocês financiam... no quintal da casa dele. Pô. No quintal da casa dele. Só que você vai lá, pô, dá até dó. Você chega lá, um senhor simples, as pessoas bem tranquilas, você fala assim... Equipamento feito na mão, às vezes, cara vai ser preso, mano? O cara nunca pisou numa delegacia. Você vai prender um cara desse, o cara não faz mal pra ninguém. É triste, cara. Por falta de conhecimento. A Bíblia fala que a gente perece por falta de conhecimento. Então eu acho que o Brasil tá na hora de acordar pra isso. Tem que melhorar. Tá na hora da galera dar um up. Porque, que pode salvar a nossa economia, eu não vejo nada melhor do que o minério. Por exemplo, o Chile. O Chile, mais de 80% do PIB vem do cobre. E o Chile é um paizão, hein? Nós também é forte no cobre, hein? A gente é bom, pode melhorar muito. E não. Somos relativamente fracos na produção. De cobre lá no Pará saindo na flor da... Mas a gente produz mal. Assim, a gente não vende muito. Poderia vender mais. A gente tem essa mania, né? Eu fui lá, visitei a S11D lá em Paraupebas. Linda aquilo ali, né? Linda demais. Nossa, eu nunca vi Quem gosta de máquina fica maluco ali. É tesão, cara. Vai lá, você fica louco. Visitei lá, achei louco. Aí eu conversando com o pessoal lá, eles falaram assim pra mim, Eduardo, falou, o minério de ferro aqui é tão forte que a gente usa estéreo. Estéreo é como se fosse uma terra para baixar o teor dele para vender, porque na bolsa não paga mais por ser mais puro. Isso aí chama blendagem, né? É quando você mistura um minério pobre com rico para chegar no teor que você quer. Porque o que acontece? Vamos falar que é 62%. Se você entregar 64%, você ganha um bonuzinho, mas 66% você já não ganha tanto. Nada. Então você quer travar no 64%. E para baixo é a mesma coisa. Você entregou 58%, você toma uma penalidade. Para trás, até às vezes cancela o contrato. Então você tem ali uma média, um ponto ótimo, né, de venda. E o Parazão, o Parazão é uma potência. Potência. E, cara, irregular. É um estado irregular. Muita irregularidade. Poderia ser top 1 do Brasil. É complicado. Vai brigar ali com Minas, né? Vai brigar ali com Minas. Eu devo minha vida inteira ao estado do Pará. Eu tenho muito cliente do Pará, de patrimônio, de amigos. Parazão é uma riqueza. O Parazão. E quando a gente fala Pará, não é só Pará, turma, é o norte, é a raiz, é a nossa descendência, é fazer o trem acontecer, entendeu? Tem muitas pessoas boas. Depende só de ter uma oportunidade. Às vezes as pessoas não têm conhecimento. Criminalizar menos, cara. Tem que apoiar mais e criminalizar menos. Parar de apontar dedo e entender. Mas sabe o que é o problema, Roberto? A gente cresceu, por exemplo, no agro. Eu tenho certeza que você lembra do Globo Rural. Você acordando ali assistindo. Claro. Porque tinha uma propaganda de te ensinar que o agricultor é o herói, que o agricultor põe comida na sua mesa. Não existe isso para mineração. Você não sabe que se você tem comida na sua mesa, foi porque alguém quebrou uma pedra ali e tirou o calcário para poder corrigir o solo. Né? Ou então tirou ferro para fazer a estrutura da sua casa. Isso aí não é falado, isso aí não é, né, difundido igual foi feito no agro ali. Ó. O agro foi... Eu lembro desde pequeno, cara. Anos. Isso aí não faz do dia pra noite. Desde quando eu nasci, que eu me entendo por gente, eu vejo o agro como que é um setorzão, é um setorzão, é exemplo.
Agro é exemplo. A galera do agro, ela é uma galera que mexe muito comigo também, porque é uma galera ali porreta de confiar, hein? Porque os clima hoje não anda mais dos melhores, não. Mês que era pra chover não chove. É verdade. E mês que chove né, não tá chovendo. E estão comprando. E aí o cara tá lá, tá comprando, tá investindo, tá acreditando, tá pondo todo o dinheiro dele. É um cara que tem muita fé. Fé. Porque o minerador, ele não passa por isso. Passa assim, às vezes o cara que não faz pesquisa, ele tem que depender de fé. Agora, na mineração, você pode mitigar a fé. Se você fizer pesquisa, você sabe onde está o minério. Entendeu? Você não precisa ficar dependendo, oh meu Deus, espero que eu bata num filão. Entendi. Já o cara do agro, meu amigo, não tem o que fazer. Ele vai depender da chuva, ele vai depender de muita coisa que ele não controla. Você falou um ponto aí interessante, Eduardo. Eu vejo muita gente falar que mineração é loteria. Não é. Cara, certo, não é. Não certo. Loteria é quem não entende. É porque existe uma cultura do brasileiro. O brasileiro gosta muito de fazer isso. Existem outros países onde a cultura é diferente. Mas o brasileiro e outros países também na América Latina que fazem iguais, tem essa cultura de que vamos minerar, vamos sentar o pau. E aí depois eu vejo se vai dar minério ou não. Lá fora os caras fazem diferente. Primeiro eles pesquisam, fazem uns furinhos, fazem uma trincheira, uma análise química e tal. Opa, o minério tá ali. E aí ele não fica mexendo onde não tem. O cara vai na pesquisa, ele gasta tempo, dinheiro na pesquisa pra rodear. Roberto, ele gasta 200 mil para entender e economiza 2 milhões de terra que ele não mexeu à toa. É por aí, entendeu? Nós estamos falando de uma pessoa. Imagina. Não, isso eu tô usando números baixos. Isso é muito mais. A gente sabe que é muito mais. É muito mais. Eduardo, você tem noção da quantidade de ouro, vamos falar de ouro, que é produzida no Brasil aí por ano? Cara, isso oscila. Quando a gente estava no nosso auge aí, a gente estava entre 80 e 100 toneladas, tá? Houve uma redução brutal do ano passado para cá. Não que deixou de ser minerado. Sim. Deixou de ser vendido no mercado regular. Foi uma queda de quase 84%. Caraca. Mas a gente sabe que esse ouro continua sendo minerado. O governo pôs para fechar, né? Pegou não só o governo, cara. Teve muitas organizações aí envolvidas que criaram aí uma situação onde parece que foi benéfica, mas não foi. O que acontece? O nosso ouro parou de ser tributado, isso aí parou de gerar divisa para o país e está saindo ilegalmente. Eu, sinceramente, concordo que ouro ilegal não tem que entrar no mercado regular. Não, deixando claro que nós somos contra qualquer irregularidade. Mas tirar esse ouro do mercado e ele ser contrabandeado igual está sendo, eu acho que é muito pior. É muito pior. Poderia estar pagando imposto e entrando pra gente. Você imagina, cara, 80, 90 toneladas de ouro. Teve um cliente, isso que eu posso falar, que ele era legalizado. Bom, eu não sei até onde, mas emitia nota. Então... Cara, ele extraía meia tonelada de ouro por semana. Que isso, Roberto? Por semana. E assim, com nota fiscal, se ele extraía mais, eu não sei. Eu vendi muita máquina para ele. Mas a gente viu muito isso acontecer. Cara, gente, vocês têm ideia que é meia tonelada de ouro por 500 semana? 500 quilos por semana é absurdo. Cara, é muita mineração. Não, bom, nenhuma mineradora grande está fazendo isso. É loucura, isso aí. E assim, o que eu tô te falando, eu vi nota fiscal, eu comprei a briga no banco. Não foi papo, né? Entendeu? Não foi alguém que me falou, não, eu vi, presenciei. Cara, esse segmento pode salvar o Brasil. Confia, vai pra cima da mineração, porque na minha opinião... A gente tem que ficar mais de olho. Tem que ficar mais de olho. Porque é nosso. No fim do dia, todo o minério é da União, ou seja, é da população brasileira. O cara, quando planta a soja é dele. Agora o minério não. O minério é da União. O que a mineradora vai fazer? Ela vai tirar aquele minério e pagar um royalty para a União daquilo ali. Então, assim, a gente deveria ter um senso de pertencimento, de propriedade maior sobre os minérios. Porque é de todos nós, né? É um bem da União. Turma, estamos chegando aqui ao fim. Eduardo, obrigado. Bom demais. Se for falar de mineração, máquina, aqui nós fica 2 dias. Vai embora. Mas eu tenho certeza que a gente trouxe um conteúdo aqui rico para você de informação que vai te ajudar a não cair nas armadilhas, tá? Você que acha que não está trabalhando, melhor, você que acha que está trabalhando legal e não tem certeza, procura o Eduardo da Certmind, o pessoal vai lá fazer a visita. Então, a intenção não é te prejudicar. Se tiver de errado, a gente ajuda, a gente informa. Né, tá errado isso aqui você resolve assim, isso aqui você não resolve. Eu, se fosse você, parava essa operação. Esse tipo de dica a gente vai dar, com certeza. Entendeu? A gente quer o sucesso do cliente, porque quanto mais a gente tem sucesso, mais a gente tem sucesso. Com certeza. Né? Simultâneo. Guardão. Obrigado, meu irmão. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Valeu.